Olá pessoal, alô galera. Hoje trago-vos uma reflexão sobre o meu maior hobby e profissão e não sei o que é que é de chamar, das coisas que eu mais gosto, que são os computadores. Na década que eu nasci, eu vou só assim fazer um resumo antes de começar. Na década que eu nasci, foi praticamente quando começaram os computadores para uso assim mais doméstico e que foram criadas as principais linguagens de programação que, ou que apontam aos originais para criar as aplicações ou os jogos, embora muitas tenham sido criadas na década anterior, etc. Mas algumas também foram nos anos 80. Pronto, claro que eu era muito novo, não é? De 74 até 80 são 6 anos, devia ter 5, 6 anos. Claro que não deu muito tempo para me enturmar com os computadores, visto que também não havia nenhum lá em casa. Mas passado pouco tempo, nos anos 80, tive o meu primeiro computador lá em casa, o GX Spectrum, devia ter, portanto, 82, no final de 82, portanto, ao início de 93, eventualmente, devia ter 6, 7, 8, 9, entre 8 ou 9 anos. Mas antes disso, antes de comprar o computador, já havia nas lojas computadores à venda. Por exemplo, o ZX81 via-se muito, o Spectrum 16K também se via muito, e eu já sonhava com aquilo. Também via os jogos na arcade, de máquinas de jogos, tinha lá salões de jogos, que eu também às vezes entrava lá dentro com os pais. E foi assim o início. O meu sonho depois foi ter sempre um computador. Tive o computador, depois fui avançando. Até já tenho outros vídeos que falam mais pormenorizadamente algumas facetas sobre os computadores dos anos 80, 90, 2000 e por aí afora. Mas basicamente o computador para mim era o teclado uh, e, o, e uma televisão ou um monitor e, e era aquilo. Podia ter um teclado embutido ou então uma caixa à parte. Depois, a passado pouco tempo, comecei a ver que havia uma caixa à parte, mas no início, até início dos anos 90, a maior parte dos computadores que eu me lembro tinham o teclado embutido na caixa, no CPU, Unidade Central de Processamento. Depois, nos anos 90, principalmente, eventualmente em alguns filmes assim de ficção científica, antes dos 90, mas principalmente a partir dos anos 90, lembro-me assim de filmes como o Johnny Mnemonic e outros menos futuristas do que esse. Alguns fui ver ao cinema, outros eu via lá nos videoclubes, ia buscar as cassetes VHS aos videoclubes e havia assim muitos filmes futuristas em que acontecia algo que parecia ser impossível, que é a questão do computador como ele é ou era, uh, que foi. Então, neste momento, eu estou assim numa espécie de dúvida existencial. Uh, já nem sei bem o que é um computador. Hoje em dia, a maior parte das pessoas, o sonho de muita gente, acho que era do Bill Gates, era que todas as casas tivessem um computador. Hoje em dia, eu nem sei se todas as casas têm um computador. O que eu posso dizer é que todas as casas têm um telemóvel ou um celular, e até posso dizer todas as pessoas. Quase todas as pessoas têm um dispositivo que funciona como um computador, tem um sistema operativo, tem um CPU, tem um teclado virtual, pode-se ligar um teclado físico. Mas já não é bem um computador como eu pensava. Para mim, um computador tinha um teclado, tinha um monitor, estava à distância, tinha um cabo ligado
a um CPU, agora é tudo embutido, tudo, é tudo on-board, desde o monitor, o visor, a tela, até o teclado virtual, existem apps para tudo, etc. Mas não é só por aí, não é? Depois temos as outras tecnologias que vão aparecendo aos poucos, que eu antigamente achava como futuristas. Pronto, e temos a questão dos wearable devices, que são os dispositivos vestíveis que podem andar agarrados a nós. Existem todos os tipos. Depois temos um bocadinho a ver com essa questão. Temos a realidade virtual, a realidade mista, os óculos, os visores, as- a realidade aumentada, todas essas questões que têm muito a ver com a multimédia, que eu já ouvia falar muito nos anos 90. Está tudo aí a aparecer, já existem. Eu já fui distribuidor na minha primeira loja de óculos de realidade virtual, mas aquilo custava mais de, mais de 1000 euros, ou de 6 mil reais, ou o que for. Eu já nem me lembro o preço. Ah, e a qualidade não era grande coisa, era uma espécie de duas dimensões associadas a uma telazinha que se punha nos olhos. E havia dispositivos ainda melhores que esses na altura, mas era uma coisa mais inacessível. Agora, existem. Estou-me a esquecer dos nomes. Existe a questão da da internet IoT, portanto Internet of Things, que é todos os objetos estão ligados à internet e podem dar informações, é uma espécie também de uma extensão daquilo da realidade aumentada também, um bocado, e de nos dar notificações e de nós configurarmos, fazer a gestão, a administração de tudo e mais alguma coisa. Computador, o computador, como eu pensava, nós como podemos, inteligência artificial também. A primeira coisa que eu fiz em 83, ou no final de 82, não sei se aquilo foi depois do fim do ano, ou se foi antes. Eu acho que o meu pai tinha lá o computador, mas acho que foi no Natal. Acho que tinha lá o computador no Natal, não sei se foi depois em janeiro de 83, não sei. Mas a primeira coisa que eu fiz foi escrever o que é uma casa. Não sei porquê, escrevi o que é uma casa e estava à espera de obter uma resposta, como se fosse o chat GPT. 83. Uh, Só que aquele computador GC Spectrum, aquilo era uma linguagem de programação como sistema operativo. E então eu não me lembro o que é que apareceu, mas não foi o que é uma casa, ou não sei o que era, se era randomize, ou qual era a instrução que aquilo tinha. Por exemplo, a instrução mais usada era o load aspas aspas, que era para carregar os jogos e as aplicações. Mas o O não me lembro o que era assim de cabeça, se era o REM, não sei o que era. E depois aparecia essa instrução e que é uma casa. Eu fiquei indignado, entre aspas, e até falei com os meus amigos, eu escrevi, o computador é mesmo burro, eu fiz lá uma pergunta e ele não respondeu. Mas depois lá aprendi, eu acho que nessa altura eu nem sabia pôr jogos. Depois o meu pai é que me ensinou a pôr os jogos, logo no mesmo dia, e então joguei aqueles jogos de 82, os primeiros do Spectrum, que alguns até seriam do Spectrum 16K, até se calhar mais antigos, de 81. E um deles era o jogo que eu via nas vitrines das lojas, que era o Space Invaders, que era o jogo que eu sonhava ter. Acho que é tipo agora as crianças quando querem ter um PlayStation 5 com o melhor jogo, que eu nem sei qual é o jogo que eles sonham ter. Pronto, aquele era o meu, Space Invaders, que é um jogo muito básico, mas que até hoje era capaz de jogar, que tem muita jogabilidade. Pronto, estava eu na inteligência artificial.
Pronto, eu naquela altura já havia hum, aquela vontade de ter ali um chat GPT, mas depois eu vi que era impossível e desisti da ideia. Mas quando há um ano ou dois, ou um ano e tal, vi o chat GPT, eu não perguntei o que era uma casa, mas lembrei-me desses tempos. Hum, Pronto, e os computadores, assim como eles são, teclado, o CPU, a tela, ah, ao longo destes anos vai acabar. A gente anda com o celular ao telemóvel e depois com o visor e com essas coisas todas, que agora também não me estou a lembrar, que eu não preparei este vídeo e não fiz roteiro, mas se eu fosse investigar diria aqui mais umas 20 coisas e fazia um brilharete aqui neste vídeo, mas a minha cabeça não dá para tudo. E então, onde é que eu quero chegar? Eu também nos anos 90, sabem que eu tirei o curso de Engenharia Multimédia, comecei em 97, podia ter começado em 95, mas em 95 acho que ainda não existia esse curso. Eu também já contei a história que eu terminei o médio ou o secundário e depois tive um ano ou dois dedicado ao empreendedorismo. E depois, como houve ali um problema com os sócios e também comigo mesmo, normalmente quando nós temos um problema com alguém, temos que pensar assim: aonde é que eu errei? Antes de dizer que a culpa foi dos sócios. Pronto, a culpa foi minha. Depois, os sócios também contribuíram com a sua cota parte da culpa, né? Não vou estar aqui a dizer que a culpa foi deles. Eu até nem sei bem o que é que aconteceu e também não é objetivo do vídeo, mas foi nessa altura que eu decidi voltar a estudar e como era um curso de muito interesse que eu li alguns. Eu tinha sempre as revistas todas, que o meu pai gostava de comprar sempre as revistas em inglês, em espanhol, em francês, principalmente em inglês e espanhol, e todos os jornais e revistas portuguesas. E então eu lá num artigo qualquer que eu não me lembro onde é que foi, eu vi lá dizer que um dia os computadores vão deixar de ser como são. E tinha lá umas ideias parecidas às que eu já disse. Se calhar não tão completo. Depois nos anos, sim, ainda nos anos 90, mas no final dos anos 90, início dos 2000, eu já estava na licenciatura de Engenharia Multimédia e eu vi lá uns livros e já vi internet também, uns sites de internet a falar também sobre esse assunto, que os computadores, eu não digo a informática, os computadores, o objeto, podemos dizer o eletrodoméstico, vai deixar de existir como ele é. E só vai existir esse eletrodoméstico, entre aspas, a ferramenta de trabalho, principalmente para coisas que é muito importante ter. Portanto, mesmo que seja um bocadinho alterado, como por exemplo um computador para design gráfico e para animação 3D e coisas assim, precisamos, mesmo que não usemos o rato e o teclado, que seja assim uma coisa como a gente também vê nos filmes, que também já existe, de interagirmos com uma espécie de hologramas e podermos aceder através dos braços e andar ali à roda, e até mesmo com os óculos de realidade virtual, imersivo ou não, ou até mesmo com hologramas, como já disse, sem nada, como já vimos em muitos filmes e já vi mesmo em vídeos de coisas reais, de estudos científicos, de experiências de engenharia, etc. Mesmo que seja assim uma coisa mais parecida com isso, mas vai ser mais parecido a um computador como é atualmente. Não vai fugir tanto. Quando é assim um ambiente desse género, e a única coisa foi assim a profissão mais forte que eu acho que eles falaram. E depois temos aquela questão até mesmo que tem a ver com a informática. Eu pensava que a profissão de programador que fosse durar para toda a vida e escrever e tal. Estamos a falar agora de inteligência artificial,
tem menos a ver com computadores e mais com informática, é claro. Com ciências informáticas e engenharia informática, essas áreas. Por exemplo, ser programador, nós podemos agora pensar, ainda não tenho uma posição muito firme, portanto, eu já perguntei para mim, para que é que agora as pessoas aprendem a programar? Será que é só para programar com inteligência artificial e saber o que é que está a acontecer por trás? É um bocadinho parecido quando eu utilizava aquelas ferramentas para criar sites de HTML. Eu primeiro aprendi HTML e CSS e depois utilizei as ferramentas. E então eu lembro-me quando estava a ensinar com as ferramentas em modo design, de desenho, as pessoas, depois eu falava, aconteciam umas coisas que eu sabia resolver com o código, mas os designers eles não queriam que eu ensinasse a parte do código. E então eu tentava arranjar lá uma forma, de forma visual, para resolver o problema, mas eu conseguia resolver porque eu sabia a parte da programação. Então, se calhar agora é um bocadinho isso. Agora ninguém quer programar, mas para resolver algumas coisinhas ou para saber como é que é de dar as ordens, tem que dar ali um jeitinho a saber as bases de programação é muito importante. A saber fazer aquilo tudo, mesmo que levasse 3 anos para fazer, ou 10 anos sozinho, se calhar era importante eu saber fazer aquilo mesmo que levasse muito tempo. Ou pelo menos se investigasse e se lutasse, conseguia fazer. Então, se eu sentir que consigo fazer, em princípio consigo fazer rápido com a inteligência artificial, com as limitações que eventualmente ainda tenha e com os perigos de... Eu não estou a falar dos perigos da ficção científica negativos, estou a falar dos perigos de reutilizarem muita coisa que esteja por aí e de depois ficar um bocadinho limitado. Mas essa limitação é uma limitação muito, muito vasta, imagino. E é isso. Estou só apreensivo em relação aos computadores. Os computadores foi sempre aquilo que eu gostei mais. Bem, é assim, eu passei a vida toda à procura do que é que eu gosto mais. E eu nunca descobri, mas agora que já tenho quase 50 anos, se há coisa que eu gostei antes dos 8 anos até agora foi computadores. Mais nada, eu gostei de outras coisas. Claro que eu também gosto de comunicação social, embora eu não seja um bom comunicador, acho eu. Será um dos meus pontos fracos. Mas não é isso que me vai limitar de estar a fazer aqui estes vídeos. Mas assim, aquilo que eu... Pronto, e música eu já fiz vídeos sobre isso. Mas aquilo que eu sempre gostei mais foi computadores. Mas será que agora vou gostar de computadores se eles vão... como eles são, vão deixar de existir? Eu não sei. Os computadores já não são o que eram. E então... eu continuo com aquelas tendências de eu quando estiver no computador eu faço isso e às vezes até me esqueço que posso fazer com o telemóvel ou o celular, é verdade. Mas pronto, não há nada como estar ali entre a cadeira e o teclado e o rato, ou com o ecrã tátil, se for o caso. Depois também há aqueles computadores que são o portátil, né? O laptop, o notebook. Pronto, esses computadores também já não são aquele computador base, né? É mais parecido com aquela era dos Spectrums e dos Ataris e dos Commodore Amigas, em que está tudo embutido, está tudo ali. Embora se possa dobrar e por aí. Também há uns que depois liga-se o teclado e pode-se tirar e fica tablet e portátil e laptop. Mas pronto, o mundo tem uma evolução. Temos que nos ir adaptando. Também na altura não, pronto, existia internet, mas não era disseminada. Também já fiz um vídeo sobre isso. Não era uma daquelas internets que toda a gente tinha acesso. Era só algumas pessoas. Pronto, já existiam modems que permitiam ligar à internet. Por exemplo, aqueles modems que não são da minha altura, os 300 bps, que são os menores que eu já ouvi falar. Eu quando ouvi falar de modems era os 2400 e também permitiam enviar fax.
Eu também já falei do que recebi um telefonema de Inglaterra a perguntar se eu tinha um, que era para me enviarem um fax, para não terem que enviar uma carta. Pois como eu não tinha, eles tiveram que enviar uma carta. E é isso. Depois eu vou fazer vídeos e eventualmente cursos sobre a nova era da informática. Esta é uma primeira abordagem sobre o assunto. Neste caso será uma segunda ou uma terceira, que já fiz outros vídeos. O vídeo já está muito longo, já passou 20 minutos. Eu quando falo de computadores, parece que eu só falei 2 minutos, mas o tempo passa muito depressa. Se gostaram deste vídeo, partilhem, curtem, gosto. Eu estou sempre a tentar dizer as coisas nos portugueses todos que eu conheço, neste caso brasileiro, né? Do Brasil. Curtir, gostar, subscrever ou inscrever, like em inglês. E eu tenho pouco mais que 700 seguidores e gostava de ter pelo menos 1000, não é? É ponto de honra. Eu já estou há mais de um ano aqui a fazer vídeos, eu não os faço todos os dias, mas pelo menos ponto de honra. Dei aí um gostezinho, uma inscriçãozinha, que é para ser mais um, sempre me ajuda muito. Eu fico muito contente, ainda estou naquela fase que mais um ainda ligo. Claro que se eu tiver 50 mil, se calhar se tiver 50.001 eu não ligo tanto, que eu nunca cheguei lá. Mas a quem tem 701 e se passar para 702 a gente repara, não é? Ainda é um canal pequeno. Então esperem pelo próximo vídeo e fui.